Bom dia, bom dia pessoal. Tô aguardando a Greta entrar. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se esse fone aqui dá para ouvir direito. Como que tá o som? A Greta, acho que a Greta tá entrando aqui. Oi, Vânia. Você tá me ouvindo? Como que tá o som? Dá para ouvir? Bom, depois você me dá um toque de como tá o som. Eu chamei a Greta pra gente bater um papo. A Greta, ela é psicóloga, ela é terapeuta sistêmica, ela é professora da escola do Augusto Cury e ela é minha mentora. É uma pessoa que eu admiro muito e minha mentora, né? Então deixa eu chamar a Greta aqui pra gente bater um papo, falar um pouquinho do ser humano. Vamos ver. O que eu faço aqui, quer dizer, primeira não, segunda. Então, acho que. Será que foi? Aí. Oi, Greta. Ah, teve uma outra pessoa que entrou aí. Quem entrou? Deixa eu ver, peraí. Não, agora está certo. Você. Oi, Bom Greta, tudo bem? dia! Tudo bem, Carla? Bom dia. Bom dia. Como você tá? Tudo certo, Carlinha. Obrigada por aceitar esse convite. Sabe o quanto eu admiro o Imagina. seu trabalho. Minha mentora aí, né? Fala para você se apresentar um Seguimos? pouquinho. Vamos seguindo juntas, né? É isso aí. Bom, eu sou psicóloga, trabalho também com aulas da Escola da Inteligência, de Educação Socioemocional há 2 anos. Sou consteladora sistêmica. Então, meu olhar é bem da terapia sistêmica, eu consigo, gosto desse olhar sistêmico bem global, né, onde a gente trabalha um todo. Trabalho casais, adolescentes, adultos, família, e é isso aí. Como que tá, Greta, nessa pandemia aí? Essas famílias todas enclausuradas aí. O que você tem visto muito, Greta? Menina, eu vi que entrou uma colega minha aí também, a Michela, também psicóloga. Olha, eu acho que nós da psicologia nunca trabalhamos tanto como viemos trabalhando nesse ano de pandemia, né? Ainda bem que existiu vários projetos e existem vários projetos trabalhando bastante essas questões, sabe, Carla? Assim, tanto socialmente, muita gente fazendo um trabalho de conscientização e cuidado, né, com essa questão da saúde mental mesmo. Então, assim, eu percebo tanto na escola quanto nos pacientes muita coisa a ser trabalhada, porque vieram à tona muita coisa com o isolamento, né? Eu brinco que é um Big Brother real, assim, né? Dentro de casa, quem não pode sair, fica ali com as suas sombras o tempo todo entrando em contato com isso, né? Então é algo que vem à tona, não tem como não vir à tona, né? Então, assim, e a escola também, né? Com as aulas EAD, com agora das duas formas, sistema híbrido, a gente vê alunos de todas as idades, porque eu dou aula desde os 7 aninhos até o terceiro médio, né? Então, são várias turmas. E na realidade, assim, um mundo de muita ansiedade, pânico, medo. E agora veio muita desesperança, Com essa sabe? segunda não, né? Com essa Com esse um ano, né? agravada que Um deu, né? ano vivendo desse jeito, E essa agora, situação que se agravou. Exato. Então eu ouvi, assim, eu tenho pacientes que moram em outras cidades, né? Não aqui na minha região, que eu faço online há muito tempo. Antes da pandemia eu já fazia online. Então eu tenho pacientes de fora, né? E assim, eles falam assim que de uma semana para cá, desesperança, sabe? Uma falta de esperança eu muito tenho visto grande, isso também. né?
Crises de fibromialgia, que muitas pessoas não tinham mais, começou a vir à tona. Então, assim, essa coisa dos dores, da dor no corpo, dor na alma, né, Carla? Está muito ligado a isso, né, Greta? A gente que vê, né, holisticamente, assim, o quanto isso tá ligado, né? Sim. E o quanto a gente precisa olhar para o nosso ser holístico, o ser no todo, como a gente é, né? Com A gente não é certeza. parte, a gente é um todo. Então, assim, se a gente não olhar tudo isso, não acolher, não aceitar e não acolher isso, a gente não transforma, né? Eu não conseguiria, acho que passar, né, já é difícil, né? Tem os altos e baixos, como todo mundo, porque é ser humano. Mas eu acho que sem essa compreensão holística, eu não sei, eu acho que eu não aguentaria passar por tudo isso. Olha, até a gente que cuida, a gente sai fora da casinha às vezes, né? Pô, A ideia da live você surgiu por conhece causa bem, disso, né? né? A gente troca bem, né? A ideia da live, pessoal, aconteceu numa Numa orientação que eu saída tava de fazendo para caixinha. Carla. E aí eu falei, eu pedi help para Carla, não foi dessa vez, não foi ela que pediu para mim. Você pediu, mas depois eu também pedi, né? Foi uma Sim, ué. troca muito grande, assim, porque não tá fácil. Nossa, Não tá realmente, então fácil. assim, e essas horas que é interessante, a gente olhar o quanto a gente é humano de verdade. Por isso até o nome, né, da nossa live. Que nome que a gente coloca? Bem, coloca a gente humano, a gente é que é, né? Então, Exatamente, porque, cara, e é um universo que tem dentro, né? Eu vejo sim, muito, Greta, depois que eu comecei a olhar, principalmente, trabalhar com energia, mas olhar as diferentes energias, né? O quanto, principalmente, o feminino masculino, o ciclo menstrual, tudo isso vai dando uma nova visão que você vai compreendendo, né? Mais facilmente também esses altos e baixos, as sombras, tudo sim. isso, né, Greta? E essa fase, inclusive, do masculino e do feminino dentro de cada um de nós, que a gente pode chamar de energia yin, yang, né? Na sua área, que você trabalha bastante com os chakras, e eu nesse olhar mais do sistêmico, do meu pai, da minha mãe dentro de mim, né? Do masculino e do feminino também. Então, esse é um olhar de acolher, de integrar, né? De falar, eu pertenço a esse sistema. Eu, tudo bem que eu tenho isso, né? Sendo mulher, todas as fases, você falou da questão das fases menstruais, do ciclo, eu já estou numa outra fase, que é a fase da pré-menopausa, que é outro ciclo, né? A gente brincou, nossa, calor, é não sei o quê, tudo isso que acontece em ser humano, né? E os homens, eu vi que tem homens aí também, e os homens essa questão também, né? Os homens também oscilam, Sim, porque tem, né? né, também, e assim, tanto o ciclo externo interfere, né? Quando você pega o ciclo da Lua e começa a perceber dentro do sistema, interfere. Nós, mulheres, é o interno, muitas vezes, que interfere mais, né? Por isso é importante, mas é muita energia, muita é, coisa que a gente tem que prestar atenção, né? E a gente fica tão desatento, por isso que eu falo, acho que se eu não tivesse essa compreensão holística hoje, eu não sei, eu não sei como que eu passaria uma fase dessa. Porque a gente se Não, de percebe fato. de todas essas maneiras, é muita, né? É muita informação, é muita energia, né? O masculino, o feminino, o externo, o interno. E se a gente não começa a olhar para tudo isso, fica realmente Não, é olhar e aceitar. E acolher. E acolher, às vezes, na hora que eu falo aceitar, a pessoa fala, ai, mas eu tenho que aceitar isso? Dói! Eu tenho que dói aceitar. pra Tem. cacete. Tem que aceitar, faz parte do processo, mas tem que aceitar. Não tem jeito, né? É uma coisa assim que Olhar para dentro nós dói. somos energia, gente. Nós somos energia. A energia pulsa em nós. Então não tem como. Então nós temos um mundo dentro da gente mesmo. Sim. Eu vejo olhar para essas sombras, né? Dói pra cacete, né? Vamos falar. A real é. Dói, dói. Mas quando a gente traz luz para essa sombra, até a gente conseguir, Sim, aquilo vai sim. ficando mais leve, é quando a gente realmente consegue.
acolher isso, né? Quando a gente traz para a consciência, traz a luz para isso e o que a gente faz mediante a isso, né? Isso que é legal. Então, assim, o que que a gente está fazendo mediante isso que eu estou de fato vendo? O que que eu faço com isso que eu descobri de mim, da minha história, no meu sistema, né? Como que eu lido com isso agora? É esse mundo todo que está dentro da gente, né? E o que eu quero fazer com isso também, né? Sim, Porque a partir do momento que a gente olha e conhece, apesar de doer, é quando a gente tem a possibilidade, que não é fácil, mas que é libertador, né? Da gente sim. transformar, Nossa, você falou uma transmutar coisa isso. interessante. O que eu quero fazer com isso e também uma questão é o que eu posso fazer com isso, porque a gente também tem limites. É, Né? Quais são as minhas limitações? Qual é o meu papel diante disso também? Até onde eu realmente eu posso ir? O que é meu disso? Que é uma separação que eu faço bastante em terapia, quando as pessoas vêm com acúmulo de coisas, né, tão pesadas muitas vezes, e eu falo, o que que é teu disso? o Porque às soltar, né? vezes e às vezes pega coisa que, às vezes pega coisa externa, às vezes é Que é o coisa lance da do energia. filho, que é o luz da energia, às vezes pega coisa do filho, da mãe, do pai, da tia, do avô, do não sei o quê, de gente que já foi, E a mas que gente tá carrega. ali carregando e a gente não tem consciência muitas vezes que a gente tá carregando tudo isso. Aí a hora que você começa a falar, peraí, isso é meu? Ou o que disso tudo é meu? E aí você trabalha essa separação de uma maneira consciente. E é um movimento maravilhoso quando a gente está no movimento de olhar para isso e transformar isso, né? É libertador, né, Greta? Sim, Aquela coisa, não é fácil, né? Dói, mas liberta, né? Eu sim. gosto daquela aquela frase, crescer dói, né? Eu lembro da minha adolescência, sentia muita dor no joelho. E aí ia no médico, é dor de crescimento. Dor de Crescer dói. crescimento. Dói pra Sim. cacete, mas é muito bom. É aquela história. Mas se eu já tenho a consciência que eu tô nesse movimento, que isso faz parte para mim, vai adiantar fazer de conta que não tá existindo isso? Entendeu? Não adianta você anular também, né? E Greta, eu vejo assim, isso era uma coisa que a gente, né, tem que ser feito sempre, a vida inteira, né? Tinha que ter começado muito antes. E quem deixou para começar agora na pandemia, que é fundar, tipo, se não começou antes, meu, agora é a hora. Agora tá batendo a porta, Nina. E quem não começou, o sofrimento vai ser muito maior, né? Que é um acúmulo, né? É um E um acúmulo de trauma coisas. desses, você já tem um acúmulo lá atrás, aí você pega uma bucha dessa, né? Que o que a gente está passando na pandemia é um terror psicológico. E aí Sim. lá na frente, se você não olhar, começar a olhar agora, o negócio vai pegar, né? Mas e ao mesmo tempo, sabe, Carla, várias situações de um ano para cá, eu percebo assim, nos casos que a gente também tem que entender e aí a gente tem que acolher, né? Assim, eu atendo casais, né? E na pandemia muitos casais vieram em busca de terapia. A maioria começa vindo porque está tendo desencontro de comunicação, não dá, coisas nesse sentido. Mas, assim, alguns trazem para a consciência o que precisa ser trabalhado, mas tiveram também uma consciência de falar: eu não vou querer olhar para isso agora, né? E quem somos nós? Que estamos São aqui como escolhas, né? terapeutas, Mas são estamos aqui para escolhas, né? ajudar, mas são escolhas, exatamente, são escolhas. E quem somos nós para julgar se isso está certo ou está errado? Não, Mas eu né? vejo A assim, o gente tempo está que pelo eu movimento. deixei, isso, quando a gente olha para trás e vê, poxa, o tempo que eu deixei, eu poderia ter feito. Tudo bem, foi o momento, mas a bucha é maior, né? Eu vejo muito assim, e principalmente no lance de chakras, né? Eu vejo Energias que da estão ali, energia. né? No nosso corpo. Aí, esses dias eu estava acho que numa live de uma professora minha que eu achei sensacional a comparação que ela fez.
O chakra é que nem uma pia de cozinha, assim, né? Você tem que lavar todo dia. E quando você vai deixando acumular, cara, aquilo fica e aí é o que é a doença, né? Porque você vai deixando, e quando vê, virou uma doença. Sim. São as Energizar, né, emoções. Carla? Exatamente. Então, assim, ainda mais num momento desse, que a gente tem um vírus externo, uma doença, tal, não sei o quê, você não cuidar, né, agora é uma bucha, assim, porque é a mesma coisa que eu largar a cozinha e vai, não, ele Sim. não vai parar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, exatamente, não vai parar. A coisa vai ficar ali, vai ficar criando uma crosta de sujeira se você não limpar, né? Mas se eu de repente estou numa vida, numa situação tão delicada, com um monte de coisa, e eu falo, cara, eu sei que eu tenho que ver tudo isso, mas agora eu não vou conseguir ver, eu tô vendo e tô falando e respeitando o meu limite também. Sim, sim, o seu tempo, E isso né? é legal, É, né? Respeitar o seu próprio tempo. ter Então, eu tive consciência. Eu casos tenho bem isso. consciência que eu tenho que olhar. Ok, não, isso ok. Eu tenho Sim, consciência que tem isso, que eu tenho que olhar, que eu tenho isso. que cuidar. Eu Mas não tô agora, negando que, eu não tô negando algo que existe que eu preciso olhar. Eu sei que eu tenho que eu sei que eu olhar, tenho que mas olhar, eu sei que agora, isso, exato. E isso também é um movimento mas muito isso é bonito de consciência. consciência. Sim, isso é consciência. Agora, quando Isso é não, consciência. né, você precisa ter consciência, ok, Exatamente. com E é uma certeza. situação extremamente interessante, porque assim como teve casos, por exemplo, tô olhando, agora eu vou ter que olhar uma vez, porque olha, eu tava evitando até agora olhar. Então agora vamos embora, né? E aí, tudo bem. São movimentos muito positivos, dos dois lados, né? Aquele que olhou tem a consciência que existe ali coisas que precisam ser olhadas, que às vezes eu saio fora da casinha e aprender a acolher e tudo mais, falar, ok. Como também falar, não, vou emergir, vamos embora e vamos ver o que vai dar. E vamos se aprofundando nessas dores da alma aí. É isso. É exatamente É, isso. E os adolescentes, Greta, o que você tem visto? Você que trabalha na escola da inteligência, como que está sendo com os adolescentes? Porque eu vejo assim, uma coisa que desde o começo da pandemia assim, me preocupou muito foi, principalmente eu passei por traumas na época da adolescência, né? Vivi aí uhum, com 18, 19 anos, uma sequência de 4 lutos em menos de 2 anos e foi sim, muito punk, assim. Porque na época, imagina, não tinha consciência de como lidar. Né? Fui fazer terapia tradicional, enfim. Aquilo ficou de várias formas, assim. E quando começou a pandemia, foi a minha maior preocupação foi, meu Deus, o mundo vai viver o que eu já vivi, assim, é uma coisa que e vai levar muito a longo prazo, né? A médio e longo prazo, que eu vejo assim o maior problema, assim. E os adolescentes, eu estava, acho que o ano passado, eu estava dando uma olhada em número de adolescente aí que comete suicídio mesmo, né? É sim. muito grande o número, né? A segunda maior causa de morte. Então, o que você me fala dos É uma adolescentes aí? depressão que tá aí, né? Muito forte também. Existe toda essa questão depressiva, existe ansiedade, existe. São vários olhares para tudo isso também, sabe? Então, tem aquele adolescente que espera, de fato, que tudo gire em torno dele e tá precisando dar um chacoalhão na vida e tomar atitudes e tudo mais. E existem aqueles que, na realidade, têm uma tendência já a uma timidez, a uma relação mais de distanciamento social e tudo mais, e que com a pandemia agravou-se mais ainda, né? Então, assim, eu comecei a atender adolescentes que vieram por causa da pandemia, de sintomas, a partir de novembro do ano passado, por exemplo, que vieram falando muito essa questão de não saber mais se socializar, né? Fechou. E outros com muito medo, porque de certa forma, a mídia colocou muito em cima dos adolescentes e crianças a culpabilidade dessa pandemia também, né? Ó, eles não, falava-se, né? Ah, eles levam o vírus, mas eles não têm os sintomas e tal. E isso, de certa forma, ficou muito pesado para os adolescentes e pelas crianças também. Era um olhar que eu não tinha até um médico me falar.
né? O pai de um cliente meu que é médico, ele comentou isso comigo esses dias. Eu falei, poxa, é verdade, né? Assim, pô, já basta a criança e o adolescente ter que mudar toda a rotina da vida deles também, assim como todos nós adultos também mudamos, E na fase que eles né? mais precisam E na sociabilizar. fase de identidade, de socialização, então isso assim é bem delicado. Então isso também acabou acontecendo muito e assim nas aulas eu trabalho bem isso tudo também, né? Porque eu trabalho esse olhar com eles, do que eles estão sentindo. E o meu papel com as aulas é exatamente fazer emergir essas emoções, para eles aprenderem a gerenciar as emoções, é o gerenciamento dos pensamentos, da ansiedade, das emoções. A gente fala sobre tudo isso nas aulas, né? Então são aulas que realmente o psicólogo que acaba dando mesmo, porque são aulas que mexem com tudo isso. Onde a gente não tem o julgamento do certo ou do errado. E sim, vamos aprender a acolher o que você está sentindo e transformar isso, né? Transforma a dor em algo mais positivo. Colocar esse movimento de estresse que todo mundo está vivendo num movimento de pulsão para ações positivas, né? É outra coisa que eu falo muito para eles. Tá estressante, tá chato, tá ruim, tá difícil, mas como que a gente vai usar essa energia para uma coisa boa e construir algo bom? Todo mundo tem capacidade de construir, né? Sim. Então não ficar nessa procrastinação, porque às vezes acaba ficando muito na procrastinação. Mas, como eu falei no início da nossa live, o que também tem acontecido é um olhar de falta de esperança muito grande, A inclusive na criança e no desesperança está muito adolescente. grande. É muito Ainda mais triste de nessa você ver fase, né? criança e adolescente, nossa, eu falo, gente, vocês têm uma vida que pulsa dentro de vocês. Eu falo isso para eles, né? Então, eu sou uma professora, eu brinco com eles, eu sou uma professora que eu tenho esperança, esperança enquanto eu viver vai existir. Eu não vou falar que não tem, né? Sabe, Greta, eu vejo muito Então, isso mesmo. Quando eu passei por isso, na adolescência, a primeira coisa que aconteceu foi o medo de sonhar, a é, desesperança. Isso é o é, princípio da depressão. Quando a gente sim. para de É o sonhar, princípio da aí, depressão. aí já era. Sim, eu tive um Você aluno tem que ontem voltar a sobre isso. sonhar. Um aluno que eu tive ontem, estava lendo um texto dele, muito bom o texto, ele escreve muito bem. E só que um olhar assim muito pessimista e ao mesmo tempo com uma falta de esperança muito grande. E era uma atividade que ele era para ele imaginar ele daqui a 10 anos, né? Sonhar Não um pouco, ele falava consegue. que ele não conseguia. E aí a gente trabalhou esse olhar aí, cara, que você falou, a importância de sonhar, sabe? Não significa que eu vou viver de sonhos que não vão se realizar. Não, a importância de ter os sonhos, porque os sonhos vai me fazer motivação, vai me dar motivação para eu ter ação, para eu agir, para eu fazer as coisas acontecerem de uma maneira legal, né? Eu não estou negando o que está acontecendo, eu estou olhando o que está acontecendo, eu estou vendo que isso tudo está me trazendo dores, eu estou vendo que isso tudo. Tem um amigo meu que é fisioterapeuta que acabou de entrar aqui, ele deve ajudar muito nesse olhar das dores, inclusive com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, Porque vai para o corpo. vai para o corpo da É gente exatamente sente isso. tudo, exatamente, o nosso corpo também sente tudo. Então, isso acaba ficando muito denso. E se a gente não cuidar, nós somos, como a gente fez, como a gente falou na nossa live, nós somos esse todo, né? A gente não é só emocional, a gente é emocional, físico, espiritual. Aí você fala da sua parte das energias, dos chakras, o quanto isso é importante, ter esse equilíbrio nesse todo, que nós somos isso tudo, Sim. esse universo todo dentro de nós, A gente tem que né? olhar para o todo, né? Exato. Infelizmente, nossa sociedade olha só, né, para o físico, para o corpo físico, para o cérebro. Sim. Acho até que assim, com essa pandemia, o que trouxe, eu lembro uma fala, não lembro qual dos políticos aí, numa dessas falas que eles fazem lá no ano passado, eu acho que foi o secretário da Educação, se eu não me engano, não lembro agora. Antes das aulas voltarem, lá no final do ano, eu lembro que ele até chorou na fala dele, quando ele comentou a respeito do filho, ele estava vendo quanto o filho estava sofrendo com relação às aulas. E se a gente não cuidasse da saúde emocional dessas crianças e desses adolescentes, a coisa ia desandar muito mais, né? Eles são a nossa esperança. Para Sim, pensar. sim, é o E aí futuro. eles estão sem esperança.
Greta, a minha maior preocupação, né, no início da pandemia foi exatamente essa. Por eu ter vivido na minha adolescência, eu falava, meu, imagina o que vai ser o futuro, né? Se a gente não cuida agora. E a frase do diretor-geral da OMS é exatamente essa que ele fala. Se não for olhado agora, né, o problema a médio e longo prazo vai ser muito grande. A saúde mental tem que ser olhada agora. O Tem. bem-estar. E ao mesmo tempo, vamos olhar com nossos olhos de esperança de que, passando e aprendendo por tudo isso, através desse olhar, olha quanto resilientes seremos, Sim, né? O quanto a gente vai conseguir, então, trabalhar com esse gerenciamento sim, emocional, a ansiedade de uma maneira mais consciente, né? Então, assim, precisa ter esse olhar. É importante que esse olhar seja vivenciado realmente com todos, né? com certeza. E isso está abrindo, né? Eu estou vendo muito movimento, isso está crescente, assim, está bem crescente. Ainda bem, né? Demorou até para olharem para a saúde global aí. Somos todos. Eu já trabalho bastante com parcerias, né? Fisioterapia, massoterapia, reiki. Eu tenho vários colegas que ajudam nesse processo todo, com a clínica que eu tenho também e tal. Então, Clínica assim, social. eu acredito, com a clínica social, eu acredito muito nesse olhar, né? Que a gente não está sozinho, nós não somos sozinhos. E a gente precisa, sim, dessa parceria de pessoas, de profissionais humanos, seres que levam luz. Nossa, quantos me ajudam nesse processo também, sabe? De poder ajudar, de poder servir. Sim, Eu gosto muito de usar a palavra servir em todos os jeitos, né? é, Assim, o servir de servir enquanto terapeuta, psicóloga, e servir de deixar o ser vir. vir. Adoro quando você Exatamente. usa isso, é exatamente isso. Deixar o ser vir, deixa o seu ser vir, né? O seu ser humano, sua luz, todo mundo tem. O quanto isso é importante, né, Carla? As Muito. pessoas muitas vezes não acreditam na própria capacidade, né? E todos nós somos capazes. Todos nós podemos deixar vir a luz de quem a gente é, né? E tudo Então isso começa é com muito sonho, né, Greta? importante. Quando a gente E tem um tudo começa sonho, com sonhos. Exatamente. Tudo começa. O poder sonhar, se permitir sonhar, eu acho que assim, né? eu vejo por mim, assim, foi quando o antes e o depois, né? Tudo começou quando perdeu a esperança e deixou de sonhar. Aí foi uma depressão. Quando Aham. voltei a sonhar, isso dá muito mais força, né? Claro que Independente dá. do momento, mas você tem um sonho, você tem algo, e esse sonho, que é o lance do propósito, se torna algo em prol de algo maior, isso ganha muito mais força, né, Greta? Lógico que é. E Que qual é é o o. pró maior do que a Ah, tá vida? mudo? Ah, voltou. Não é? Do que a O vida, do que que o é todo, que maior é do isso que que você a tá falando, vida? né? Exatamente, gente. A gente tem que entender que a gente está na vida para viver a vida, para ser a vida. Né? E se a gente não ter sonhos, se a gente não acreditar nas possibilidades que é viver, a gente vai estar tocando tudo, como diziam antigamente, vai tocando com a Sobrevivendo, né? barriga e vai só sobreviver. Né? A gente pode viver, a gente pode acreditar na nossa luz, a gente pode ser luz no caminho de alguém Sim. e a gente pode sair fora da casinha de vez em quando, porque a nossa luz Deve, fica né? apagadinha e aí a gente se Deve. recorre às pessoas, gente, eu tô precisando de luz, me ajuda para minha luz voltar, não é? E volta, né? Um E ilumina o outro, né, volta. Greta? Lógico que volta, né? O que a gente não pode fazer falar que vai caminhar sozinho. Não dá para caminhar sozinho na vida. Fechar. É a depressão também, é quando fecha, né? É. É quando Não dá para fecha. caminhar sozinho na vida, gente. A vida, ela é vivida junto, né? Se permitindo de vez em quando, eu não tô legal, o outro vai e ajuda. Até a humildade, né? De falar, puxa, eu tô precisando de Humildade. ajuda agora, É. sabe? Então, tudo isso que você me fez, você me perguntou a respeito dos adolescentes, os casais que eu atendo, emerge muito nessas questões, né? De como cada um ali vive junto nesse olhar, as famílias.
A importância das famílias estarem ali nessa contribuição, né? Todo mundo Essa junto, olhando troca, né? junto, sim. Acolher, aprender a acolher. É. Muitos casais, Carla, é muito interessante isso. Quando começam na terapia, eles percebem o quanto eles são competitivos entre eles, né? Em vez de serem parceiros. E isso é uma coisa interessante, né? Eu não tenho que competir com aquele Sim. que é o meu parceiro. Eu tenho que crescer junto com ele. E aí junto a gente cresce. E isso é muito legal, né? Porque a pandemia traz essa oportunidade, ó, de ver isso. Porque se você quer olhar, né? Se você olha para o problema querendo a solução, quanto maior o problema, maior a solução. E a solução tá no problema. Não adianta fugir dele. Eu A tenho um solução está problema, eu no fico problema. buscando outra coisa. Não, ó, volta pro problema, olha pra ele que a solução tá nele. E a pandemia está trazendo isso, né? Tá, Quando a gente busca esse olhar, imagina, isso daí já vinha de muito tempo. Mas como que eles estão olhando? Na pandemia, né? sim, Porque não tem sim. como fugir. Ou Eu acho acaba que ou... é fazer do limão a limonada mesmo. Já que tá acontecendo tudo isso, vamos olhar pra tudo isso. E vamos aprender a Exatamente. transformar tudo isso. Exatamente. E nessa visão sistêmica, Greta, a gente começa, eu acho que a gente começa em nós, mas tudo isso que está acontecendo, a gente vê dentro de nós, né? Acho que o Brasil, assim, eu reflito muito nisso, assim. O Brasil é o país que mais tá tendo consequências aí. Mas acho que a gente também nunca olhou dessa certa forma. É um país que tem muita abundância, a Nossa, o gente nunca Brasil é um passou país por nada. maravilhoso, O né? país é um Brasil, um país maravilhoso que a gente nunca, graças a Deus, nunca passou por nada. Então, chega num momento desse, é muito mais desafiador, né? Fazer Que o é como se não isolamento, soubessem as ainda fazer, pessoas. né? Porque nunca passaram por Exatamente, tantos problemas para poder saber o que fazer com ele. Mas vai aprender. exatamente. E aí você vê que tá tudo dentro de nós, né? Eu penso muito nisso. Sim, Assim, fora, quando você olha fazer para esse fora, você paralelo. fala, meu, tá dentro de mim isso. O que que eu tenho que crescer com isso? É o tempo inteiro, né? É o tempo O que eu preciso todo. aprender com isso? Porque eu faço parte disso. E somos, né? Tudo isso. A gente é tudo isso. Então, quando a gente pensa no nosso país, o nosso planeta, em nós somos essa energia que pulsa, que vem lá da base, que vem lá da Terra, né? Vamos pensar assim, do eixo, do centro. E a gente tem que impulsionar, né? A gente tem que acreditar nessa força que vem daí de dentro. Sim, trabalhar essa energia, né? Porque tá tudo dentro, né? Tá tudo dentro. Sim, tá tudo dentro, tá tudo nesse conjunto do que somos, o todo. É uma questão muito do feminino, do masculino, dentro de mim, como a gente falou no comecinho. Aí as forças, né, as energias que a gente tem dentro desse processo todo. Então, se a gente não está em paz, e eu gosto muito da palavra apaziguar também, eu acho que isso é muito importante. Apaziguar dentro da gente tudo isso, né, a gente também perde o eixo, Sim, né? Quantas pessoas com problemas de coluna, quantas pessoas com problema no eixo, no eixo, sim, na né? sustentação. Na sustentação que vem do pai, da mãe, do masculino, do feminino. E é tudo no corpo, né? O corpo É tudo. reflete o tempo inteiro. Eu, eu tinha enxaqueca, assim, desde pequena, sempre tive muita enxaqueca. Quando eu passei a compreender, e aí é o universo, né? Compreender da autocobrança e principalmente do período que vinha, totalmente relacionado com o ciclo menstrual. Quando você começa a entender isso, a Sim, fase, o porquê vinha sempre na mesma fase, na né? mesma fase. Chegava a Sim, TPM e por quê? Então,
quando eu comecei a entender assim, o porquê da TPM, a TPM é quando aproxima aí o inconsciente do consciente, né? Tem até Sim. tem uma frase que eu gosto muito, né? Tensão pré-menstrual. Não, o que é a TPM? É um tempo para mim, eu preciso de um tempo para mim, porque meu inconsciente, ele tá ali. Então, TPM. se eu não tenho esse tempo Sim. para mim, a mulher fica louca, porque é cobrança daqui, é cobrança dali. Por que todo mundo chama a mulher de louca na TPM? É exatamente isso. Sim. E é muito legal quando você trabalha com casais ou irmãos, do menino, do homem, olhar isso e falar ok, e aceitar. Nossa, é muito bonitinho esse movimento também, Exatamente. sabe? No curso que eu dou, né, no curso do reiki, de tudo, de você olhar as emoções dentro de você, tem exatamente essa parte, que tanto para homem e para mulher, porque quando o homem entende isso na mulher, melhora o relacionamento, melhora tudo, melhora a comunicação, Sim, sim. porque, putz, esse Você tempo é tempo que acolhe. ela tá. E tanto o homem quanto a mulher tira muito mais proveito disso, porque essa fase, como que é melhor Sim. usada, né? E quando a gente acolhe, alivia, né? Alivia. Alivia a dor, alivia as angústias. Por isso que a importância sempre do acolher, né? Acolher, Fundamental, né, Greta? aceitar, entrar nesse processo da aceitação, do acolhimento, falar tudo bem, faz parte, é isso, né? É Tanto um tempo que eu isso, preciso pra mim, e aí vai, né? Eu preciso desse tempo pra mim, então eu vou ficar em paz comigo também, com o meu parceiro. Então é um olhar junto, tá vendo? somos um sistema, né, Greta? Tô Sim, olhando a hora aqui que eu não sei que horas são. E pro meu sistema, né? sim. Olhar pra dentro e eu parte desse sistema, esse sistema parte de quem eu sou. Né? Que como tá tudo comigo, eu faço parte disso e isso faz parte de quem eu sou. Sim. E se a gente nega que A gente alguma nega uma parte coisa, da gente. a gente está negando uma parte da gente. Exatamente isso, Carla. Se a gente nega alguma coisa que fez parte desse sistema, seja lá o que for, um comportamento que alguém teve, aí eu nego, não quero olhar. Você está negando uma parte que é sua, né? Então a Com importância de certeza. não negar aquilo que é seu. Por mais difícil que seja, não nega, acolha. Aceitar não é concordar. Pode E ser quando a difícil de eu gente concordar, aceita, mas fica tudo muito bem. mais fácil transformar, né, Greta? Quando Lógico, a você a olha, transformação, vem isso, disso. Quando você a olha, você gente só aceita, você consegue, transforma. a gente só consegue transformar se a gente aceita. Se a gente finge que aceita, a gente não vai conseguir transformar. Esse negócio vai vir à tona depois de novo. Sabe aquela Entendi. coisa? É aquela coisa de às vezes você falar assim, eu perdoei. Mentira. Se você perdoa de verdade, você não vai nem lembrar mais disso com angústia ou com raiva, seja lá o que for. Você vai conseguir transformar isso, né? E não tem como, né? Tem um professor meu que fala muito isso também, da sistêmica. Quanto mais você nega, mais agarrado você fica no negócio. De algum Mas, jeito você traz à tona mas ele. vem à Negou. tona, é isso que eu ia A gente falar. fala, negou, agarrou. Cuidado, não nega, né? Se você negar, vai estar agarrado em você e você vai seguir com Com isso para você, aquilo. até você olhar, aceitar e transformar. E vai ficando cada vez mais intenso, né, Greta? Porque no começo você nega, tá ali. Depois o negócio vai vindo cada vez, chega uma hora que aquilo Nossa. lá E repete em todo o repete. sistema. Se você, às vezes você vê coisas assim, Carla, 20, 30 anos se passou e tá naquilo ainda, seus filhos estão repetindo aquilo que você não olhou que você tinha que ter olhado. É. Olha que mundo que a gente leva dentro da gente. A gente é tudo isso mesmo. É quando a gente vê da família, né? É o que vai repetindo, é o que vai Vai repetindo, vai repetindo, as repetindo. repetições vêm daí, desse sistêmico. Vai repetindo enquanto a gente não olha para isso, aceita que tudo bem, sem culpa de eu ter repetido algumas coisas de repente, né? Algumas condutas, mas liberar os filhos a seguirem de um outro jeito e você a seguir de outro jeito também. É mais leve, né? Sim, com certeza mais leve. E nisso
É isso que eu vejo, assim, eu vejo muito a gente como uma obra de arte, assim, que vem bruta e que são várias ferramentas para ir esculpindo, Sim, várias ferramentas. Por isso sim. que eu falo, não conseguiria passar mais uma vida sem essa compreensão como um todo. Porque você precisa de diferentes ferramentas para lapidar, né? Não tem como você lapidar com Não. Com uma um jeito só de ferramenta só, olhar? né? Não. Você tem que, bom, aqui vai desse jeito, aqui agora. E isso é muito Sim. legal, né? É, e é gostoso quando você falou, né? Eu não consigo mais olhar, não olhar para tudo isso que eu sei que eu sou. Somos, né? Todos esse universo dentro da gente. E não olhar para isso também pesa. A partir Pesa. do momento que eu sei, como você falou, eu já sei de tudo isso, já percebi que preciso dessas terapias para mim, me faz bem. Eu tô olhando para mim, Cuidando, olhando e eu já lapidando, né? sei. Agora a porta já abriu, o olhar já estalou para isso. Se eu fazer de conta que eu não vou mais querer isso, ou eu vou fugir disso, eu vou negar, a coisa vai vir à tona, Vai vir à tona. entendeu? Aquela coisa, a gente brinca muito isso. Você tem certeza que você quer começar? Ok, porque não tem mais como voltar atrás. É Matrix, né, Greta? Depois que você tomou, depois que você escolheu bem, não tem mais retorno. Não Não tem mais tem. retorno, não tem. E é interessante assim, a gente falou no começo da live, existem as dores? Existe. Só que o que é que dói mais? Fazer de conta que você não quer, ou viver isso, que você sabe que não é mais aquilo que você quer viver, ou enfrentar as dores e passar por ela e transformar, Crescer dói, mas é bom. É né? libertador. Mas não precisa também ser uma dor absurda, Sim. entende? O Porque às vezes apego a faz pessoa a dor fica. ser absurdo, Isso, né? O exatamente. O apego apego. faz a dor ser desse jeito, né? O apego faz a gente ficar na dor. E aí isso O apego ao deprime. passado. Sim. Ao que já foi, já passou, já foi, já passou, não precisa mais ficar ali, né? Senão a gente não transforma. A gente não transforma, a gente não É. muda, a gente não vive. Quando liberta, A gente fica na flui, né? repetição. Na É. repetição, exatamente. Os ciclos, né, Greta? É uma repetição de ano, né? Tá na Ah, escola mas é da tão. vida, vai Nossa, fala repetindo. sério, gente. É muito bom, né, Carla, quando a gente fala, sair fora da casinha, preciso de ajuda, mas daqui a pouco eu sei que eu vou voltar. Entende? Do que você negar e fazer de conta que você tá dando olha lá, ó. Sou Mulher Maravilha, sou super-homem, dou conta de tudo. Então, isso é o que leva a uma depressão, né, Greta? Porque daí a gente Sim, fica, não olha, não olha, não olha e afunda. e É a o que gente leva, afunda. afunda, Exato. né? Eu já Então eu afundei, tenho eu já vi. percebido muito isso. Eu acredito, lógico, é uma coisa que a gente já está há alguns anos nessa área, então a gente já sabe, mas veio à tona. Muitas pessoas procurando por terapias e ajuda e tudo mais, exatamente por todo esse processo, né? De que, olha, eu não estou dando conta. Quantas mães, gente, quantas mães nessa aula EAD e tudo mais, eu tenho que dar conta. Chego assim, não tem que nada. Começa falando, não tenho que nada. Calma, calma. Pega Se leve, né? organiza. Pega leve com você. Você não é a Mulher Maravilha. Ninguém é essa Mulher Maravilha de herói. Nós somos heróis no nosso dia a dia, quando também a gente fala, olha, eu preciso de ajuda, porque eu sei que eu vou voltar daqui a pouco ao meu centro, ao meu normal, quando eu peço ajuda. E essa cobrança na mulher é muito forte, né? Sim. A mulher hoje é tudo, né? Ela é empresária, ela é empreendedora, ela é a mãe, ela é a dona da casa, ela é muito arrimo de família, ela é um monte de coisa. E o que eu vejo que pega muito na nossa sociedade, porque a mulher tem que, exatamente isso, né? Essas energias do ciclo, por exemplo, isso é abafado. Você põe um anticoncepcional, você tem que estar sempre
bem daquele Em jeito. Não equilíbrio, é. como se A gente tem o seu normal ciclos. não é esse. O seu, você está Então, desrespeitando o seu você normal. tira da natureza, você tira o É, ciclo da natureza, você tira tudo, você enfia anticoncepcional que desregula inteiro todo esse ciclo, você não consegue se conhecer como mulher, você te tampa tudo. E aí você tem é, que estar 100%. E aí quando você espana, é louca, né? Na TP, nossa, é louca. Cara, sim. loucura é o mundo que a gente vive, É, então, quando a né? gente Que consegue tira, acolher, tira a do questão é ciclo. acolher mesmo, A questão é né? acolher, é olhar, né? É se conhecer nisso. Eu vejo quanta coisa mudou para mim a partir do momento que eu comecei a conhecer essas energias, assim. De, nossa, esse período é isso. E aí eu entendo melhor, nossa, esse momento é o momento de me olhar mais dessa forma. E é acolher, né? É acolher tudo isso. Nossa, é. Sim. O que fez você entrar para o reiki, para tudo isso? Greta, eu comecei em 2000, assim, 2000 quando eu conheci uma filosofia oriental que trabalhava com energia das mãos, e até então eu não tinha noção, assim, desse universo holístico, né? Comecei a conhecer ali, foi tipo Matrix mesmo, né? Nossa, Uma mudança total de vida. uma mudança total de vida. E aí a Vitória, eu engravidei da Vitória, foi uma gravidez meio complicada, tal. Essa energização ajudou muito, porque eu tinha hemorragia, tal. Quando a Vitória nasceu, ela nasceu com refluxo. Uhum. E a medicina tradicional não estava resolvendo. Ela passava muito mal, Sim. vomitava e tomava remédios muito fortes. Ela era bebezinha, assim. Quando ela estava com 6 meses, mais ou menos, o negócio se agravou e aí eu busquei medicinas alternativas e o resultado foi impressionante. Ai, que legal. Aí eu fiquei um tempo, só que eu me afastei, Greta. E aí eu retomei depois da depressão. Quando eu tive uma depressão, falei, eu não vou entrar em remédio. Então, vamos pensar. Você entrou em contato lá em 2000, Em percebeu que existia 2000, um mundo novo, muito bom, fiquei assim, de uns se entrar. 4, 5 anos, me afastei. Aí você retomou uma vida que não era mais aquela que você já tinha visto, que dava certo, que funcionava, o quanto nós somos seres de energia e tudo mais. Aí você teve a depressão. Mudei, fui trabalhar no mundo corporativo, saí assim do meu, né, do que estava. Aí eu tive uma depressão violenta. E aí teria que tomar remédio. Eu até comecei, eu falei, meu, isso aqui tá me tirando, né, vai me escravizar numa vida sem sentido, não é o que eu quero. E aí eu retomei, em, sei lá, menos Ah, uns legal. 4 meses eu já não tomava mais nada para dormir, para nada, já tinha recuperado esse, esse Nossa, foi bem-estar. interessante você falar de medicação, porque hoje, gente, como está sendo muito habitual todo mundo tomar remédio, Tudo. ou para ficar acordado, ou para Ou dormir. para. Gente, não façam isso com a saúde de vocês, Não. não, por Greta, sabe favor. como eu me sentia? Tipo, a Nossa, noite dopava. Para mim, hoje, sim. um dos meus maiores oráculos são meus sonhos. Hoje eu compreendo. O remédio não Ai, te que deixa legal. sonhar. Sim, sim, Uma das sim. coisas que eu ponho no curso é exatamente isso. Você olhar para o seu sonho. O sonho é um oráculo. A gente tem um oráculo dentro da gente. Gente, e é normal dormir bem, tá? Daí, Você você pode toma dormir aquele bem. remédio que você chapa o coco. Você Sim. chapa e daí você toma um remédio para te acordar que põe no modo Doriana feliz. Isso não é vida. A Isso gente não não é uma está vida. falando que não é bom Se tomar medicação. Às tem hora que vezes é precisa, necessário, ok. mas sempre é interessante. Hoje, muitos psiquiatras indicam a terapia junto com a medicação para que você retire depois essa medicação. Né? Você não ficar refém somente da medicação. Que esse refém da medicação faz você ficar dessa forma que você falou aí, né? Essa questão de, nossa, eu não tinha vida, eu não sonhava, eu não sabia mais quem eu era. Porque você fica numa situação, eu tomo remédio para dormir e tomo remédio para acordar. Ou seja, quem sou eu sem esses remédios? Como que é a minha vida? Que vida que pulsa dentro de mim? Exatamente. Né? E outra coisa, assim, é olhar para as energias, olhar, como a gente falou, são as diferentes ferramentas, né? Sim. Porque um olhar holístico, eu busquei diferentes ferramentas, né?
a energia através das mãos, yoga, fui estudar Vedanta, fui buscar várias ferramentas. Não foi só eu ir lá e tipo ficar numa terapia só falada, porque ali eu tô só na Sim. mente, tô só processando. Uhum. Não, eu fui trabalhar com diferentes energias. Então eu recuperei isso e falei, não, o médico falava que era 2 anos de remédio. Eu falei, não vou ficar 2, se eu ficar 2 anos eu vou virar escravo. Imagina, não vou entrar nisso. Então, graças a Deus, eu, sabe, falei, não, eu já conheço esse outro mundo, então eu não vou. Acredito, né, que eu posso pulsar de um jeito diferente, vou E eu buscar uma outra vejo, forma mais saudável, mais natural para mim. e hoje eu vejo isso repetindo, isso é muito legal, né? Eu vejo muitas pessoas que fazem o curso e depois me falam, eu não estou mais tomando remédio para dormir. Ah, que gostoso isso. Pra Porque, gente que trabalha com gente, né? Nossa, porque o remédio é um para feedback dormir muito bom. realmente é É, deixa a gente sem a a gente vida. tem que deixa a gente sem a vida. Você perde teu oráculo, você fica dependente e aquilo cada vez aumenta mais, né, Greta? A pessoa se torna Sim. escrava. É, se não tiver olhando junto com outra terapia, você se torna escravo do remédio. E isso não é saudável. Mas olha, hoje é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, hoje eu tenho aí 20 anos de clínica. No começo, era muita resistência dos psiquiatras com a psicologia no sentido de encaminhamento e tal, dava-se muito remédio e tal. Hoje não. Hoje existe uma troca tão saudável entre as linhas, né, entre os profissionais. Nossa, isso é maravilhoso, né? Que bom que hoje dá para ter uma abertura muito boa com relação a tudo isso. Chegou num ponto que acho que assim, eles estão, né, não tem como não ver isso, né, Greta? Sim. A gente rotular e pá, enfia no remédio. Olha o que está acontecendo, assim, né? Tá levando a um. Então o movimento agora está sendo inverso. Graças a Deus, está retomando tudo isso, né? A gente se Estão olhar conseguindo como um olhar o todo, ser num todo. que é fundamental, É. né, Greta? Não tem como a gente olhar só um corpo físico e um cérebro. Sua E imagem como está é meio bom a gente poder desfocada, ter você está me ouvindo? profissionais. Tô te ouvindo sim. Voltou? Voltou. 8h52, a gente tem mais 8 minutinhos aí pra gente encerrar esse papo super gostoso aí com você. Adoro sempre bater papo com você, Greta. A gente, aliás, as nossas horas, Gostoso, né? eu adoro. Sim, sim. Vamos Então, o que que você, finalizando então. vamos finalizando. O que que você tem aí de recado pro pessoal nessa pandemia? Eu acho que o recado mais importante de tudo é a gente se acolher, a gente acreditar que a gente é luz, a gente é energia, fazer as escolhas conscientes com relação ao que a gente acolhe dentro da gente, ao que a gente compartilha por aí, ao que a gente assiste por aí, fazer uma limpeza mental de tudo isso, não desistir dos sonhos, né? Como é importante, como a gente falou no comecinho da live, a importância de sonhar, de ter a esperança sim, né? Acolher quando a gente precisa também de ajuda, né? Acolher a si mesmo nesse processo todo, pedir ajuda, ser ajuda. Então, assim, ser luz no caminho, buscar luz quando precisa, para a sua luz acender de novo, e assim, né? Eu acho que é importante esse processo todo realmente de sermos, né? Esse ser humano tão intenso, verdadeiro que a gente é. Que lindo. Eu quero te agradecer por esse bate-papo, esse e todos os outros nossos. E, e o que eu tenho para falar também é isso, assim, é lembrar que a luz, né, ela sempre ilumina um pouquinho de luz, ela ela ilumina a sombra. Então, isso faz a gente não perder a esperança. Eu acho que é sempre acreditar nos nossos sonhos, isso é fundamental, é não deixar de sonhar e se olhar aí como um todo, né? Compreender que a gente é algo muito maior, né? Saber dessa força aí, a
gente tem que sempre lembrar disso, a gente tem uma força interna muito grande. Quero te agradecer, Greta, quero A agradecer importância vocês disso. por estarem aqui batendo esse papo com a gente, quer dizer, participando desse bate-papo com a gente. E uma excelente resto de semana para todos vocês. Fazer do dia um bom dia, né? Em cada ação que a gente tiver, em cada vivência que a gente tenha, E né? acreditar. Eu acho isso importante. Acreditar Acreditar. que o sol Sim. nasce todo dia. E que Sim. E tudo o sol nasce, o sol nosso nasce todo dia. passa. Sabe que eu medito todo dia quando o sol está nascendo? Eu visualizo um sol nascendo dentro de mim. Isso eu tinha visto uma vez numa live do Eduardo Chiniachik, e eu tenho feito isso sempre, assim, é muito bom. Aqui onde eu moro também, na hora que nasce o sol, ele bate bem na minha sacada. Então é muito gostoso você ver o sol nascendo, assim, sabe? Da sacada, assim, bem aquele. Fala, gente, olha o dia, né? Como é gostoso. Fala, nossa, olhar para o dia e falar, bom dia, né? Graças a Deus eu tenho Bom aqui mais dia, um dia. dia. Sim, eu tenho mais um dia, né? Eu tenho mais um dia para fazer acontecer, eu tenho mais um dia para cuidar de mim, eu tenho mais um dia para buscar essa energia para cuidar de quem precisa ser cuidado também. Sim. Então, assim, e a esperança vem nisso tudo também, né, Carla? É isso que é importante. A esperança está nesse processo todo, da gente dar um bom dia, de ser um bom dia, de estar num bom dia. E isso, como eu falei, não significa que eu sou perfeito, que eu tenho movimentos perfeitos. Não. Que de vez em quando a gente sai fora da casinha, de vez em quando a gente pede ajuda sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem com tudo isso. É isso aí. Né? E essa Então tá união, né, joia. Greta? Então, muito obrigada, viu, Greta? E obrigada a vocês que Imagina. estiveram aí. Um beijo no seu coração. E para todos vocês também. Um beijo. Obrigada. Obrigada a Tchau. você. Tchau.